Galera, vamos fazer uma aula aqui sobre notícia. Olha só, tá acontecendo uma notícia agora de três touros no dólar. É a notícia de PMI industrial. É a notícia lá dos Estados Unidos, dólar, três touros. Tem uma de três touros e uma de dois touros acontecendo. Olha só para você ver o que acontece quando tem notícia. Costuma dar essas velas aqui de força muito grande, entendeu? Muito grande. Só que ela vai rompendo todas as marcações. Aqui é muito difícil a gente prever aonde que vai parar isso. Nos pares NZD e nos pares Audi, geralmente tem umas notícias à noite, dá umas velas muito maior do que isso aqui, entendeu? E aí, tipo assim, às vezes você acha que vai tocar num ponto legal de suporte de resistência, só que não respeita. O trem não respeita, entendeu? A gente que opera M1, opera reversão, é muito difícil da gente acertar onde que essas velas vão parar. Pode ser que aconteça um dia ou outro que a gente consegue acertar, entendeu? Que ele bate ali no ponto igual bateu aqui no topo aqui atrás, olha, olha só. Respeitou, tá voltando, mas olha, é muito difícil. Então, assim, notícias de três touros é bom a gente ficar de fora. Sair uns 10 minutos antes, voltar uns 10 minutos depois. Onde que a gente acha as notícias? Vamos lá que você vê. Vamos pegar os pares com. Esse aqui foi o dólar, né? A gente tava nele. Olha só pra você ver que o áudio SD. É muito difícil a gente. Olha só o tamanho dessa vela aqui, ó. A gente teria um ponto que provavelmente a gente teria perdido nele. Entendeu? Olha o tamanho dessas velas. Quando tem uma notícia muito forte, costuma dar umas velas. Esse aqui ainda tá pequeno. Tem notícia que movimenta 1.000 pontos, uma vela só. Entendeu? 1.000 pontos, 2.000 pontos. Então, assim, tem que ter muito cuidado ao operar notícia, viu? Onde que a gente acha essas notícias, Diego? Só vocês entrar no site da Investing ou então vocês baixam já o aplicativo, tem ele para iOS e Android também. Investing.com. Não é Invest, viu pessoal? Investing em inglês. Aí a gente vai lá em calendário econômico. Aqui, ó. Aqui a gente consegue identificar todas as notícias do dia. Vamos supor, euro, 4h15 da manhã, uma notícia de dois touros. Notícia 2 e 3 touros, é bom a gente ficar de fora. Euro, 4,55, 3 touros. GBP, que é a Libra, 3 touros, 5h30 da manhã. GBP, 8 horas da manhã, 3 touros, 2 touros, 2 touros. Então, assim, essas notícias são muito fortes. Então, ela costuma movimentar muito o mercado. Olha aqui para você ver. Três touros, três touros. É uma notícia dessa que você pode olhar. Tipo assim, dá uma vela, duas velas, tipo assim, movimenta 1.000 pontos, 1.500 pontos, 2.000 pontos. Se a gente pegar o gráfico aqui de ontem do dólar, deixa eu olhar aqui para você ver aqui, ó. 3 horas. Uma vela só aqui movimentou 200 pontos. Ele saiu. Olha só o tamanho dessa vela aqui. É muito difícil a gente prever aonde que vai parar isso aqui. A gente vai mandando ordem para retrair e a gente não acha fundo isso aqui, nem topo, entendeu? Olha só, depois desceu mais. Olha o tamanho desse movimento aqui, ó, na notícia ontem, entendeu? Ontem teve uma notícia do feed dos Estados Unidos. Então, assim, é muito complicado da gente prever esses movimentos quando tem notícia. Então é por isso que eu costumo ficar de fora do mercado quando tem essas notícias. Olha só aqui pra você ver. Não, esse aqui foi 9 horas. Tá. Deixa eu ver. Ontem 9 horas. Deve ter tido notícia também. Sempre quando tem notícia, faz uns movimentos muito grandes de mercado. Não tem, é muito difícil a gente prever. Então o que eu faço? Saio 10 minutos antes e volto 10 minutos depois da notícia. Quando tem notícia dois touros ou três touros. Porque não tem como a gente prever como que o mercado vai reagir a essas notícias, entendeu? Como o que é essas notícias, Diego? Fala do presidente do Banco Central, fala de ministro, fala de presidente, discurso de presidente, entendeu? Então todos esses eventos desses políticos importantes, ou desses presidentes de banco, ou qualquer autoridade ligada ao mercado financeiro, movimenta muito mesmo. Tem alguns países que não afeta muito a questão do andamento do mercado, entendeu? O mercado continua em condições normais. Agora, dólar, euro, o iene, libra, que é o GBP, o JPY, então, assim,
algumas moedas têm impactos maiores no funcionamento, no andamento normal do mercado, entendeu? É por isso que a gente tem que ficar assim muito cauteloso. Índice brasileiro, a gente tem que ficar muito esperto com as notícias que tem nos Estados Unidos e as notícias do Brasil. Mas como a gente opera um mercado descentralizado, que as nossas cotações derivam do Forex, então assim, tipo assim, o Forex engloba as maiores moedas do mundo, então assim, a gente tem que ficar de olho em todas essas grandes economias, entendeu? Estados Unidos, que é o dólar, o euro. Então assim, a gente tem que ficar de olho nessas notícias, porque eu já perdi muito dinheiro por causa desses eventos. Às vezes a gente tem aqui, ó, tem uma marcação, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui. 11 horas foi exatamente quando aconteceu a notícia. Eu tinha uma marcação aqui, ó, nesse ponto. Olha só, a minha marcação estava aqui, ó. Em condições normais de mercado, eu faria essa entrada. Olha aqui para você ver. O mercado veio aqui embaixo, tem uma distância legal até a minha resistência, tinha, né? E aí o que, que eu fiz? O que, que eu ia fazer? Vou fazer uma entrada. Bateu certinho na minha resistência. Por que, que eu não faço uma entrada dessa aqui? Porque tem notícia. Olha só o que aconteceu. Rompeu, entendeu? Foi lá em cima e para depois voltar. Aqui eu não sei, às vezes eu entro aqui, depois eu vou entrar aqui, eu vou entrando. Então, tipo assim, é difícil a gente prever esse movimento, entendeu? Depois que passa o mercado, ele é movido a quê? A emoções, né? Então, assim, se tem uma notícia muito positiva, muito negativa, eu tô de um lado, tem milhões de traders no mundo. Então, assim, esses movimentos acontecem porque muita gente ou quer comprar ou quer vender. Então, o mercado pode tanto subir muito como descer muito. Então, assim, a gente fica meio que refém desses eventos. O meu conselho para você é ficar de fora, entendeu? Porque a gente não precisa desses grandes movimentos aqui, entendeu? Tem gente que gosta de operar na notícia, para Forex, é excelente, entendeu? Porque Forex eu preciso de quê? De um movimento aqui, ó. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. O Forex, para a gente operar Forex, eu preciso de pegar aqui um movimento daqui até aqui, ó. O máximo de movimento possível que eu pegar é melhor. O mercado, quando ele fica lateral dessa forma aqui, ó, para Forex não é bom. Por quê? Tem spread, então assim, a gente precisa de ter grandes movimentos, porque senão a gente vai ficar só pagando spread para a corretora. O mercado não movimenta nem para um lado nem para o outro, entendeu? Então assim, quando o mercado está lateral, para Forex ele não é muito legal. Para nós é muito interessante, porque a gente precisa de a gente ganhar por um pipete ou ganhar por 1000 pontos, não tem diferença para nós. Agora no Forex não, o Forex é movimentado, você ganha por pontos, entendeu? Então assim, você tem que vir aqui, você tem que pegar grandes movimentos de mercado. O mercado tem que vir aqui, tem que vir aqui, tem que vir aqui, entendeu? Você tem que pegar grandes movimentos. Para nós aqui não tem sentido. A gente não precisa desses movimentos, a gente precisa de um pipetezinho para poder ganhar. Entendeu? Então, assim, é por isso que a gente fica de fora dessas notícias. E não tem muito sentido a gente arriscar o nosso capital, arriscar o nosso dinheiro para operar isso, entendeu? Para poder correr risco, talvez, com a notícia. Não tem sentido a gente correr risco. Então, é melhor a gente ficar de fora, entendeu? Olha só, a notícia passou, tem 11 minutos, né? Vamos ver aqui, eu tenho com a linha marcada aqui. Se bater no meu ponto aqui, eu vou fazer a entrada. Aqui eu já poderia até ter pegado aqui, ó. Olha só. Eu tô com meus pontos aqui tá traçado, entendeu? Se bater, vou pegar. Peguei. Por quê? Saiu daqui, tá batendo aqui no meu topo, entendeu? Bateu aqui no meu topo, o efeito da notícia já praticamente acabou. Se eu ganhar ou se eu perder, é consequência. Entendeu? Porque o efeito da notícia já passou, já tem 10, 15 minutos. O pessoal reage sempre nos primeiros instantes da notícia. O mercado reage com mais intensidade. Entendeu? Então, assim, é mais perigoso. É mais perigoso. Então, não tem. Eu aconselho, eu não sou muito fã, entendeu? De operar notícias, a não ser que você tiver feito uma análise fundamentalista, alguma coisa. Só que mesmo assim, para outros mercados é importante. Para nós, eu repito, para nós precisa de um pipetezinho para ganhar a operação. Não faz sentido a gente arriscar o nosso capital, arriscar o nosso dinheiro nesse tipo de operação. Beleza? Agora, se você tiver uma análise fundamentalista, se você souber para onde que como que o mercado vai reagir, aí tudo bem. Mas, do contrário, eu não aconselho de forma nenhuma você fazer a operação. Beleza? Olha só para você ver. Aqui, ó. O mercado passou a notícia, ganhamos aqui mais 113 dólares. Entendeu? Então, assim, não tem sentido. Se eu tivesse pegado aqui, ó, atrás, provavelmente eu estaria no prejuízo aqui para você ver.
Tá vendo que eu peguei aqui, mas aí rompeu e tudo. Então assim, não faz, eu não vejo sentido, sendo que eu tenho várias e várias formas de operar seguro, com maiores chances de assertividade, entendeu? Fora da notícia do que na notícia. Então assim, eu não, é isso que eu penso. Bacana? E o meu conselho para você, fique de fora da notícia. Vai ter notícia 2 touros, 3 touros, principalmente no dólar, que é o USD, euro, que é o EUR, GBP, que é a Libra, IN, JPY, principalmente, e no AUD. Fica de fora dessas notícias, entendeu? Mas qualquer moeda que tiver lá notícia de 3 touros, geralmente impacta. Algumas economias pequenininhas não vai fazer tanta diferença, mas nas maiores faz diferença sim, o mercado reage de uma forma muito forte para um lado aqui para cima ou para baixo. E para a gente prever isso aí é muito complicado, é muito difícil, entendeu? Se a gente operasse no mercado nacional, onde só, vamos supor, falo do Paulo Guedes, que é hoje o nosso atual ministro da Economia. Tipo assim, é mais fácil, a gente, talvez, vamos supor, a gente sabe que ele vai, sei lá, vai dar uma notícia legal, vai passar uma reforma importante para o país e tudo. A gente sabe que o mercado está querendo reagir, tipo assim, de uma forma positiva, a gente compra, entendeu? Ou a gente, sei lá, Bolsonaro demitiu Paulo Guedes. Cara, o mercado vai desabar, com certeza. Então a gente é uns eventos que a gente tem como prever mais. Agora um evento lá no, sei lá, no dólar, no euro, é difícil porque o trem tá longe, e não tem como a gente ter essas informações todas, entendeu? Então é por isso, vamos ficar de fora da notícia, sai 10 minutos antes, volta 10 minutos depois e vamos fazer dinheiro fora da notícia, beleza? Tem muita oportunidade, o mercado opera 24 horas por dia, então assim, sempre com isso na sua cabeça. Entra no site, vai operar, entra no site ou baixa o aplicativo, dá uma olhadinha aqui, ó, tem notícia 2 touros, 3 touros, fica de fora mesmo. Dólar, euro, iene, que é o JPY, AUD, NZD, GBP. Então, tipo assim, tem esses pares de moeda que tem o maior volume de negociação, as economias mais fortes, fica de fora, ok? Beleza? Então a gente chegou ao final de mais uma aula, essa é a aula sobre notícias. Eu queria trazer um exemplo para você clássico de como que o mercado reage à notícia e o porquê que a gente não opera nela. Muito obrigado, até a próxima aula. Valeu!